Steven Seagal, a lendária estrela de ação das décadas de 80 e 90, outrora um ícone de força e justiça nas telonas, onde ele foi parar. Por que seu nome agora está inseparavelmente ligado a escândalos chocantes e a relações políticas altamente controversas que abalaram o mundo? De um panteão de glória no cinema de Hollywood, sua jornada tomou um rumo inesperado, mergulhando em um abismo de desgraça pública e inúmeras acusações. Além disso, a ligação mais impactante e surpreendente é sua amizade e aliança com Vladimir Putin. Esta não é apenas mais uma história sobre uma celebridade de Hollywood que perdeu o rumo. O que você está prestes a descobrir é um roteiro de filme de ação da vida real, repleto de reviravoltas dramáticas, contradições gritantes e, em última análise, um desfecho lamentável. Prometemos desvendar a verdade por trás da fachada, explorando cada passo que levou Seagal, do auge de sua fama a uma queda vertigosa e inimaginável. Prepare-se para uma narrativa intensa e direta, que não se esquiva dos detalhes mais perturbadores, revelando como um herói de ação se transformou em uma figura globalmente polarizadora e infame. Steven Frederick Seagal nasceu em 10 de abril de 1952, em Lansing, Michigan, vindo de uma família de classe média com raízes irlandesas e judaicas. Desde cedo, Seagal demonstrou uma personalidade notavelmente introspectiva, contrastando com a efervescência de muitas crianças da sua idade, preferindo a quietude à agitação. Sua infância foi marcada por uma fascinação profunda e quase obsessiva pela cultura asiática, especialmente pelas filosofias e artes marciais orientais, que pareciam oferecer um refúgio para sua mente curiosa e um escape para suas próprias inseguranças. Enfrentando crises de asma e, ocasionalmente, sendo alvo de bullying devido à sua constituição, Seagal descobriu nas artes marciais um caminho para a autoconfiança e o empoderamento pessoal. Ele iniciou sua jornada marcial ainda muito jovem, explorando disciplinas como o karatê e o judô, antes de mergulhar nas técnicas dinâmicas do boxe. Essa imersão precoce não apenas moldou seu caráter, mas também acendeu uma paixão que definiria o rumo de sua vida e carreira. Aos 17 anos, Steven Seagal tomou uma decisão audaciosa e que alteraria para sempre o curso de sua existência. Ele se mudou para o Japão. Esse movimento não foi um mero capricho, mas sim uma demonstração de sua dedicação inabalável e um desejo ardente de aprofundar seus conhecimentos em Aikido, a arte marcial que viria a dominar. No Japão, ele se tornou aluno de mestres lendários e renomados, imergindo-se na disciplina rigorosa e na filosofia intrincada do Aikido. Com uma dedicação e um talento excepcionais, Seagal ascendeu rapidamente nas fileiras, alcançando graus de maestria que são raros, especialmente para um ocidental. Seu comprometimento e habilidade foram tão notáveis que ele se tornou o primeiro estrangeiro a abrir e operar um dojo, o Tenshin Dojo, na cidade de Osaka, um feito que cimentou seu status como uma verdadeira autoridade nas artes marciais e provou sua profunda conexão e respeito pela cultura japonesa. Esse período no Japão não apenas aprimorou suas habilidades físicas, mas também solidificou sua identidade como um mestre marcial. No início dos anos 80, Steven Seagal retornou aos Estados Unidos e sua reputação como um mestre de artes marciais já o precedia, chamando a atenção de diversos círculos. Foi essa notoriedade no mundo das artes marciais que abriu as portas de Hollywood para ele, um cenário improvável para um homem que havia passado anos aprimorando suas técnicas no Japão. Sua estreia no cinema ocorreu em 1988 com o filme Above the Law, Confronto Urbano no Brasil, onde ele instantaneamente criou a imagem de um herói durão e implacável,
com um senso de justiça inabalável. O sucesso foi meteórico e Seagal rapidamente consolidou seu lugar no gênero de ação com uma série de blockbusters. Filmes como Hard to Kill, Difícil de Matar, 1990, Out for Justice, Em Busca da Justiça, 1991, e mais notavelmente Under Siege, Ação em Alto Mar, 1992, solidificaram sua posição como um dos maiores astros de ação de sua época. Seu estilo de combate, distintivo e brutalmente eficaz, fundamentado no Aikido, e sua capacidade de executar cenas de ação realistas e intensas criaram uma marca inconfundível. Seagal não era apenas um ator, ele era uma força da natureza, um novo tipo de herói que trouxe uma autenticidade crua às telonas. A vida pessoal de Steven Seagal foi tão dramática e cheia de reviravoltas quanto qualquer um de seus filmes de ação, especialmente no que tange a seus múltiplos casamentos. Sua primeira união foi com Miyako Fujitani, uma instrutora de Aikido japonesa com quem teve 2 filhos. Este relacionamento, embora fundamental para seu desenvolvimento marcial e pessoal no Japão, desfez-se em meio a rumores e complicações inerentes a uma vida internacional cada vez mais complexa. Posteriormente, Seagal se casou com a renomada atriz Kelly LeBrock, uma das sex symbols de Hollywood na década de 80, e juntos eles formaram um dos casais mais glamourosos da época, tendo 3 filhos. No entanto, a aparente felicidade logo deu lugar a sérias acusações de infidelidade, com LeBrock alegando que Seagal a traiu com sua babá, Arisa Wolf, com quem ele teve uma filha. A relação com LeBrock terminou de forma pública e dolorosa, culminando em um divórcio turbulento que expôs as fissuras de sua imagem pública. Finalmente, Seagal se casou com Erdenetuya Batsuk, conhecida como Ellie, uma dançarina de origem mongol, com quem teve mais um filho. Ao longo dessas uniões, surgiram detalhes perturbadores sobre um padrão de comportamento possessivo e instável. Alegações de Seagal ser excessivamente ciumento, controlar os passos de suas parceiras e a incapacidade de manter a fidelidade foram repetidamente levantadas, pintando um quadro de turbulência emocional e falta de compromisso, que inevitavelmente levaram a sucessivos e dolorosos divórcios. Sem dúvida, um dos capítulos mais sombrios e prejudiciais na trajetória de Steven Seagal são as inúmeras e graves acusações de assédio e má conduta sexual. Ao longo dos anos, uma série de mulheres, incluindo colegas de trabalho, atrizes aspirantes e assistentes pessoais, vieram a público para denunciar padrões de comportamento inadequado, coercitivo e, em alguns casos, de abuso sexual por parte do ator. Essas alegações descrevem um ambiente de trabalho tóxico, onde Seagal supostamente usava sua posição de poder para manipular e assediar mulheres, muitas vezes sob a promessa de oportunidades na indústria do cinema. Histórias detalhadas de encontros forçados, comentários inapropriados e tentativas de agressão sexual pintaram um cenário profundamente perturbador. É crucial ressaltar que embora essas acusações tenham ganhado grande visibilidade e tenham sido amplamente divulgadas pela mídia, Steven Seagal sempre negou veementemente todas elas, rotulando-as como falsas ou infundadas. Apesar de sua negativa, a persistência e a quantidade dessas denúncias criaram uma nuvem de desconfiança e descrédito sobre sua figura pública, minando severamente sua imagem de herói e contribuindo para sua gradual exclusão de Hollywood. As alegações e rumores se espalharam como um incêndio, deixando uma marca indelével em seu legado, mesmo sem condenações legais formais publicamente divulgadas. Para além dos dramas conjugais e das acusações de assédio, a figura de Steven Seagal também foi envolta em uma teia de rumores,
ainda mais obscuros e preocupantes, que o conectavam de forma implícita ao submundo do crime organizado. Esses sussurros que circularam por anos em círculos menos formais e em publicações sensacionalistas sugeriam que Segal poderia ter tido ligações ou interações com figuras de reputação duvidosa, ou até mesmo com organizações criminosas. Mais especificamente, houve alegações sobre sua possível participação em esquemas de lavagem de dinheiro ou outras atividades financeiras ilícitas, que teriam sido usadas para ocultar a origem de fundos de procedência questionável. É de extrema importância enfatizar que todas essas são alegações não verificadas, informações sem fonte autêntica ou meros rumores que nunca foram formalmente comprovados por qualquer processo legal ou investigação oficial. No entanto, a simples existência desses boatos adicionou uma camada extra de controvérsia e mistério à já complexa e conturbada imagem pública de Segal, alimentando a percepção de que sua vida era muito mais sombria do que o brilho de Hollywood permitia ver. A trajetória de Steven Seagal tomou um rumo drasticamente inesperado no início dos anos 2000, quando ele começou a flertar com a esfera política russa, inicialmente sob a bandeira de um interesse meramente cultural. O que começou como uma curiosidade sobre as tradições e a história da Rússia rapidamente se transformou em algo muito mais profundo e comprometedor. Testemunhamos uma metamorfose surpreendente nas convicções de Segal, de um astro de ação genuinamente americano que personificava os ideais de justiça e liberdade ocidentais nas telonas. Ele se transmutou em um fervoroso e incondicional apoiador de Vladimir Putin e do governo russo. Essa mudança abrupta e radical de lealdade e ideologia não apenas pegou fãs e críticos de surpresa, mas também gerou uma profunda perplexidade. Afinal, como um ícone da cultura pop ocidental poderia se alinhar de forma tão explícita com um regime que frequentemente se opõe aos valores e políticas de seu próprio país de origem? A aparente contradição entre sua persona cinematográfica e suas novas inclinações políticas foi gritante, marcando o início de uma das fases mais polêmicas e controversas de sua vida pública. A relação de Steven Seagal com Vladimir Putin não foi uma mera formalidade diplomática. Ela evoluiu para uma amizade pessoal e notavelmente íntima que se tornou um ponto central em sua vida e um divisor de águas em sua carreira. Imagens e vídeos dos dois, seja praticando artes marciais, comparecendo a eventos oficiais ou em momentos mais descontraídos, tornaram-se comuns, solidificando a percepção pública de uma aliança inquebrável. O auge dessa relação se deu em 2016, quando Putin pessoalmente concedeu a Seagal a cidadania russa, um gesto de profunda significância que cimentou seu status dentro do círculo político russo. Mas a influência de Seagal não parou por aí. Em 2018, ele foi nomeado representante especial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia para questões humanitárias com os Estados Unidos. Uma função que, embora aparentemente simbólica, carregava um peso político considerável. Essa proximidade com Putin não só o elevou a um novo patamar de notoriedade internacional, mas também o colocou no centro de um debate geopolítico complexo, tornando-o um embaixador não oficial dos interesses russos, com todas as implicações e controvérsias que tal papel acarreta. O apoio de Steven Seagal às políticas da Rússia não se limitou a aparições públicas. Ele se tornou um defensor vocal e incondicional das ações do Kremlin em palcos internacionais, adotando posições que colidiam frontalmente com as de seu país natal e dos aliados ocidentais. Um dos momentos mais chocantes foi seu endosso à anexação da Crimeia em 2014. Seagal não apenas defendeu abertamente a ação russa, mas a justificou como um ato razoável e legítimo
para proteger a população de língua russa na península. Essa perspectiva, apresentada com convicção em diversas entrevistas, causou um choque profundo no Ocidente, que via a anexação como uma clara violação do direito internacional e da soberania da Ucrânia. Além da Crimeia, Sigel também estendeu seu apoio às intervenções militares russas em outros conflitos, notadamente na Síria e na Ucrânia. Ele consistentemente justificou essas ações, articulando argumentos que visavam deslegitimar a política externa ocidental, frequentemente acusando os Estados Unidos e seus aliados de imperialismo e de instigar conflitos globais para seus próprios interesses. Em suas declarações, o ator transformou-se em um crítico feroz do Ocidente e da OTAN, apontando o dedo para a política de dois pesos e duas medidas dessas entidades, alegando que elas são as verdadeiras responsáveis pelas tensões e instabilidades no cenário mundial. Essa retórica inflamada e a incessante defesa das narrativas russas o posicionaram firmemente contra a corrente majoritária de líderes e da opinião pública ocidental. Ele também se manifestou vigorosamente contra as sanções econômicas impostas à Rússia por países ocidentais. Em entrevistas, Siegal argumentou que tais sanções eram irracionais, injustas e prejudiciais, não apenas para a economia russa, mas também para as relações internacionais como um todo. Essa defesa pública da Rússia em momentos de alta tensão geopolítica demonstrou sua total aliança com o Kremlin, transformando-o de um astro de ação em um porta-voz de uma agenda política específica. Suas declarações, carregadas de uma retórica anti-Ocidente, não deixaram dúvidas sobre onde estavam suas novas lealdades, cimentando sua imagem como uma figura profundamente controversa e, para muitos, desleal à sua própria pátria. O alinhamento público e fervoroso de Steven Seagal com Vladimir Putin e as políticas russas gerou uma onda de consequências diretas e severas, que impactaram profundamente sua reputação e sua vida. A reação mais imediata e avassaladora veio dos fãs e do público americano, que se sentiram traídos e desiludidos. A imagem de herói americano que Seagal havia construído ao longo de décadas foi estilhaçada, substituída por um sentimento de ultraje e frustração por vê-lo apoiar uma nação percebida como adversária política. Essa percepção de traição causou uma perda massiva de base de fãs e um boicote silencioso a seus trabalhos. Em meio à crescente controvérsia, Seagal passou a ser alvo de acusações e rumores ainda mais graves. Muitos o rotularam de espião ou propagandista a serviço da Rússia, sugerindo que ele era mais do que um mero apoiador, mas sim uma ferramenta ativa do governo russo para disseminar sua ideologia e influenciar sua opinião histórica. Alguns rumores mais extremos insinuavam que ele poderia ter um papel em atividades de inteligência, embora, novamente, é vital frisar que essas são acusações não comprovadas e especulações sem fontes verificáveis. A mera existência desses murmúrios já era suficiente para corroer ainda mais sua credibilidade. O ápice dessa espiral descendente ocorreu em 2018, quando o governo dos Estados Unidos tomou uma medida oficial e severa. Steven Seagal foi proibido de entrar na Ucrânia por um período de 5 anos, sendo considerado uma ameaça à segurança nacional ucraniana. Embora a sanção não tenha vindo diretamente do governo dos IWA como uma sanção de proibição de entrada no país, mas sim da Ucrânia, essa decisão simbolizou o quão longe suas escolhas políticas o haviam levado além das fronteiras do aceitável. A Ucrânia alegou que Seagal representava um risco à segurança nacional, uma declaração oficial grave que destacou como suas ações haviam transcendido o âmbito pessoal,
mergulhando-o no centro das tensões geopolíticas. Seagal, por sua vez, reagiu a essa proibição com veemência, negando as acusações e criticando as sanções como injustas, motivadas politicamente e infundadas. Ele manteve sua postura desafiadora, recusando-se a recuar de suas posições pró-Rússia e continuando a defender suas ações como legítimas. No entanto, o dano à sua reputação e a seu acesso a certos países já estava feito, evidenciando as sérias repercussões de suas escolhas. Em retrospectiva, o relacionamento de Steven Seagal com Vladimir Putin transcendeu em muito a esfera de um mero escândalo pessoal ou uma controvérsia momentânea. Ele se tornou, indiscutivelmente, um ponto de virada fatídico que redefiniu de forma irrevogável toda a imagem e o destino do ator aos olhos do mundo. Essa aliança não apenas solidificou sua persona como uma figura polarizadora, mas também selou seu isolamento de Hollywood e da grande parte do público ocidental. O que começou talvez como uma busca por significado ou uma nova aventura, transformou-se em um compromisso político que o lançou para fora da órbita de sua própria identidade cultural e profissional. A escolha de Seagal de se alinhar tão firmemente com Putin moldou sua narrativa final, transformando-o de um herói de ação global em um símbolo de controvérsia geopolítica, um desfecho que ecoa com uma profunda e inegável melancolia em seu legado. Steven Seagal, com sua personalidade sempre confrontadora, não hesitou em vocalizar seu desprezo pela indústria que o tornou famoso, transformando-se em um crítico feroz de Hollywood e dos meios de comunicação especializados. Ele frequentemente atacava o que chamava de falsidade e hipocrisia inerentes ao sistema de estúdios, lamentando a superficialidade e a cultura do fast food cinematográfico que, em sua visão, prevalecia sobre a arte e a autenticidade. Em suas declarações, Seagal apontava para a falta de profundidade e a priorização do lucro em detrimento da qualidade, desdenhando a forma como os filmes eram produzidos em massa, sem alma. Sua frustração se estendia aos críticos de cinema, a quem ele invariavelmente desqualificava, rotulando-os como ignorantes e incapazes de compreender a verdadeira essência e a complexidade dos filmes de ação. Ele acreditava que muitos críticos não possuíam o conhecimento prático ou a experiência necessária para julgar adequadamente o gênero que ele tanto representava. Além disso, Seagal teceu comentários depreciativos sobre outros atores, particularmente os que se destacavam pelas artes marciais ou filmes de ação. Ele os taxava de impostores, alegando que muitos careciam de habilidades marciais genuínas e que priorizavam excessivamente a imagem e a aparência física, em detrimento do treinamento rigoroso e da verdadeira maestria. Essa postura de desprezo para com seus pares e para com a indústria como um todo gerou um grande mal-estar, solidificando ainda mais sua reputação de pessoa difícil e contribuindo para seu isolamento progressivo no ambiente de Hollywood. As opiniões de Steven Seagal sobre questões sociais e raciais nos Estados Unidos foram marcadas por uma insensibilidade notória e frequentemente geraram controvérsia e indignação pública. Em diversas ocasiões, ele fez declarações minimizando a gravidade do racismo e da discriminação racial no país. Seagal sugeriu que a questão do racismo nos Zedsh-Il era frequentemente exagerada pela mídia e por ativistas, e que as pessoas deveriam, em vez disso, focar em coisas mais importantes, ou superar tais divisões. Essas falas foram amplamente criticadas como desrespeitosas e desconectadas da realidade de milhões de indivíduos que enfrentam o preconceito diariamente. Muitos o acusaram de ignorar deliberadamente a história profunda de injustiça racial e a persistência da desigualdade estrutural,
bem como a violência racial que continua a afligir comunidades marginalizadas. A falta de empatia demonstrada em suas colocações causou grande ofensa, especialmente em um contexto de crescentes movimentos sociais por direitos civis e contra a brutalidade policial. Com uma trajetória que incluiu o papel de policial honorário em Louisiana e Arizona, Steven Seagal posicionou-se como um defensor incisivo das ações da força policial. Ele consistentemente defendeu o trabalho da polícia, argumentando que os protestos contra a violência policial frequentemente se baseavam em percepções equivocadas e desinformação, em vez de uma compreensão real das complexidades e perigos enfrentados pelos oficiais no cumprimento do dever. Seagal tendia a enxergar as ações policiais como justificadas, raramente admitindo falhas ou excessos por parte das autoridades. Além de sua forte defesa da polícia, o ator é um fervoroso e incondicional apoiador do direito ao porte de armas de fogo. Ele se manifestou repetidamente em defesa da segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante o direito de manter e portar armas, afirmando que é um direito fundamental dos cidadãos para a autodefesa. Para Seagal, a posse de armas é essencial para a proteção individual e familiar, especialmente em um mundo cada vez mais perigoso. Essas opiniões, claramente conservadoras e muitas vezes alinhadas a pautas políticas específicas, o colocaram em confronto direto com grupos que defendem o controle de armas e a reforma policial. Uma análise aprofundada das declarações públicas de Steven Seagal revela um padrão inegável e consistente. Seus pronunciamentos eram, quase sem exceção, de natureza confrontadora. Ele parecia não hesitar em nadar contra a corrente da opinião pública mainstream, desafiando abertamente o status quo e defendendo posições que eram, muitas vezes, amplamente impopulares ou consideradas politicamente incorretas. Essa tendência de ir contra o senso comum e de expressar pontos de vista controversos tornou-o uma figura extremamente polarizadora. Para alguns, essa característica era vista como uma prova de sua autenticidade e coragem em expressar suas verdadeiras crenças, independentemente das consequências. Eles o admiravam por sua recusa em se curvar às pressões sociais ou políticas. No entanto, para a maioria, essa postura era interpretada como arrogância, falta de tato ou, em casos mais graves, como uma demonstração de insensibilidade e desinformação. A paisagem de Hollywood e, em particular, o gênero de filmes de ação passou por uma transformação radical, deixando Steven Seagal para trás em sua ascensão. Os filmes de Steven Seagal começaram a parecer ultrapassados e previsíveis. Suas tramas repetitivas, que frequentemente giravam em torno de um único protagonista invencível enfrentando criminosos genéricos, e sua atuação, que muitos consideravam unidimensional, perderam o apelo para uma audiência que buscava mais inovação e dinamismo. Esse descompasso com as novas tendências do cinema fez com que seus projetos perdessem o brilho. A consequência direta foi a diminuição drástica do lançamento de seus filmes nos cinemas, passando a ser direcionados diretamente para o mercado de DVD ou, mais tarde, para plataformas de streaming. Essa mudança marcou um declínio notável em seu poder de atração nas bilheterias e na relevância cultural, sinalizando o fim de uma era para o estilo de ação que ele personificava. Com a perda de relevância nas grandes produções de cinema, Steven Seagal tentou se reinventar em outros formatos, mas seus esforços frequentemente resultaram em projetos de televisão e filmes independentes que não conseguiram recapturar a atenção do público. Um exemplo notório foi seu reality show, Steven Seagal Lawman,
onde ele se apresentava como um vice-xerife no estado da Louisiana, participando de operações policiais. O programa foi duramente criticado pela sua autenticidade, com muitos espectadores e críticos apontando-o como encenado e excessivamente teatral, com cenas que pareciam mais roteirizadas do que reais. Seagal parecia não conseguir mais se conectar com as novas gerações de espectadores, e seu nome, antes sinônimo de sucesso de bilheteria, agora era associado a produções esquecíveis, revelando sua perda gradual de prestígio e relevância no cenário do entretenimento. Paralelamente ao declínio profissional, a saúde e a vida pessoal de Steven Seagal também foram marcadas por desafios que impactaram diretamente sua imagem e sua capacidade de atuação. Ao longo dos anos, informações sobre sua deterioração física começaram a surgir, incluindo problemas de saúde e um visível ganho de peso. Essas mudanças afetaram não apenas sua presença física nas telas, mas também sua agilidade e credibilidade como astro de ação, que sempre se destacou pela forma física e pelas habilidades marciais. Além disso, rumores e, em alguns casos, relatos mais concretos sobre seus hábitos pessoais, como o suposto consumo excessivo de álcool, começaram a circular, adicionando uma camada de preocupação à sua já conturbada imagem pública. A vida pessoal de Seagal, que já era repleta de controvérsias com múltiplos divórcios e acusações de conduta inadequada, continuou a gerar manchetes negativas. Esses dramas pessoais e de saúde não apenas desgastaram sua imagem, mas também levantaram questões sobre seu bem-estar geral e sua capacidade de se manter no rigoroso ritmo da indústria cinematográfica, contribuindo para sua gradual invisibilidade em eventos e produções de grande porte. O resultado de todos esses fatores, a mudança da indústria, os projetos fracassados e os problemas pessoais, foi o quase completo desaparecimento de Steven Seagal do cenário de Hollywood. Ele deixou de ser uma presença constante em grandes eventos, estreias de filmes, tapetes vermelhos ou programas de televisão de grande alcance. A era em que seu nome era sinônimo de blockbusters e sua presença era requisitada em festas da indústria havia chegado ao fim. Atualmente, Seagal raramente é visto em qualquer tipo de produção de destaque, e quando atua é geralmente em projetos independentes, de baixo orçamento e com distribuição limitada, que raramente alcançam o público internacional que ele um dia conquistou. Essa ausência prolongada dos holofotes é um testemunho silencioso de como ele foi efetivamente marginalizado pela indústria que um dia o idolatrava, tornando-se uma figura de memória para os que viveram a era de ouro dos filmes de ação, mas um nome desconhecido para as novas gerações. Hoje, Steven Seagal representa uma sombra pálida do ícone de ação que ele foi outrora. Sua figura, antes imponente e sinônimo de poder nas telas, agora é lembrada mais pelos escândalos e pelas polêmicas relações políticas do que por suas conquistas cinematográficas. Embora ele ainda mantenha uma base de fãs leais, principalmente entre aqueles que cresceram assistindo seus filmes clássicos, a vasta maioria do público contemporâneo associa seu nome a controvérsias e escolhas questionáveis. Sua vida atual é predominantemente reclusa, longe do glamour e da agitação de Hollywood. Ele optou por uma existência mais privada, distanciado do epicentro da indústria cinematográfica. Este é, sem dúvida, um epílogo melancólico para uma carreira que começou com tanto brilho e prometeu tanto, resultando em um final de jornada marcado pela controvérsia e por uma silenciosa retirada dos palcos globais. Hoje, Steven Seagal representa uma sombra pálida do ícone de ação que ele foi outrora. Sua figura, antes imponente e sinônimo de poder nas telas, agora é lembra e deixe soltos
lembrada mais pelos escândalos e pelas polêmicas relações políticas do que por suas conquistas cinematográficas. Embora ele ainda mantenha uma base de fãs leais, principalmente entre aqueles que cresceram assistindo seus filmes clássicos, a vasta maioria do público contemporâneo associa seu nome a controvérsias e escolhas questionáveis. Sua vida atual é predominantemente reclusa, longe do glamour e da agitação de Hollywood. Ele optou por uma existência mais privada, distanciado do epicentro da indústria cinematográfica. Este é, sem dúvida, um epílogo melancólico para uma carreira que começou com tanto brilho e prometeu tanto, resultando em um final de jornada marcado pela controvérsia e por uma silenciosa retirada dos palcos globais. A história de Seagal é um paradoxo. De um lado, o herói de ação implacável e justo, do outro, uma figura que se tornou permanentemente divisiva. Sua trajetória final é um epílogo melancólico, deixando para trás uma imagem manchada por controvérsias, que contrastam dolorosamente com o brilho de seus dias de glória. Então, o que você realmente pensa sobre Steven Seagal? Qual aspecto de sua história o surpreendeu mais ou o deixou mais pensativo? Deixe seu comentário abaixo. Queremos muito saber sua opinião sobre esse herói de outrora, ou sobre as escolhas difíceis e muitas vezes incompreensíveis que ele fez. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo se você achou nossa análise interessante.